Fala pessoal, vamos retomar aqui o nosso curso de regime jurídico administrativo. A aula passada, na nossa primeira aula, nós aquecemos um pouco aí os nossos neurônios e começamos a falar do direito administrativo, demos um conceito, uma definição da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Eu tenho certeza que vocês se recordam. Falamos o que era o regime jurídico, vocês lembram? Regime jurídico é aquele complexo normativo que dispõe sobre sujeito, atividade ou bem. E falamos que isso seria muito importante, por quê? Porque dentro do regime jurídico, nós podemos falar em regime jurídico da administração pública e regime jurídico administrativo, e que eles não necessariamente são sinônimos. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos entender o que é o regime jurídico da administração pública e o regime jurídico administrativo. O regime jurídico da administração pública, pessoal, é todo aquele complexo normativo, seja ele de direito público ou de direito privado, que dispõe sobre a administração pública. Então, veja, eu tenho uma norma de direito privado. Essa norma de direito privado dispõe, por exemplo, sobre uma empresa estatal. Essa norma de direito privado que dispõe sobre uma empresa estatal, ela faz parte do regime jurídico das empresas estatais e, portanto, faz parte também do regime jurídico da administração pública. E por quê? Porque as empresas estatais fazem parte da administração pública. Então vejam que regime jurídico da administração pública é algo bem amplo, né? A definição ela é bem ampla. Ela abrange todo o complexo normativo, independente da natureza, se público, se privado. E esse complexo normativo deve necessariamente dispor sobre a administração pública. Tá legal? Diferentemente, o regime jurídico administrativo é aquele complexo normativo, é aquele conjunto de normas que trata da posição de privilégio restringido da relação jurídico-administrativa. E aí que nós temos que ter uma atençãozinha para a expressão privilégio restringido. Por quê? Nós temos que a relação jurídico-administrativa entre a administração pública e administrado é uma relação vertical, em que eu tenho a administração pública com alguns privilégios, podendo impor determinadas condutas ao administrado. Mas essa imposição, ela não pode ser desmedida. Não é simplesmente um privilégio, como no absolutismo, vocês se recordam? Em que eu posso fazer tudo com o particular, o que eu bem entender. Até mesmo porque nós não vivemos mais num estado patrimonialista, nós não vivemos num estado totalitário, nós temos lá um sujeito de direitos que tem um complexo de direitos que também devem ser respeitados. E aí nós temos o quê? Os direitos dos administrados, que funcionam como uma restrição a esses privilégios que a administração pública tem. Então vejam, enquanto no regime jurídico da administração pública nós falamos de um complexo normativo que trata da administração pública, no regime jurídico administrativo nós falamos de um complexo normativo que trata da relação jurídico-administrativa vertical entre a administração e administrado. E aí, nós temos uma relação novamente binomial de prerrogativas e sujeições. Vocês querem ver, por exemplo, algumas prerrogativas? A administração pública ela pode expropriar um bem do administrado, por meio da desapropriação. Nós temos lá, dentro da Constituição Federal, essa possibilidade, a possibilidade da administração desapropriar a propriedade do particular, desde que tenha um interesse público envolvido, desde que também tenha a justa indenização, enfim, outras situações que decorrem do regime de desapropriação. Quer ver um outro exemplo? Autotutela. Ou então, autoexecutoriedade. Tem também, vamos tentar recordar outro exemplo de prerrogativa da administração pública.
Nós temos a possibilidade de rescisão unilateral de contratos. Vejam, quando que isso pode acontecer entre os particulares? É muito raro, né? Mas não, a administração pública tem essa possibilidade de rescindir unilateralmente os contratos. Mas nós também temos as sujeições. E as sujeições são as restrições. Então, lembra que nós falamos de privilégios restringidos? Então, é exatamente isso. São as restrições impostas à administração. Por quê, pessoal? Porque o administrado é um sujeito de direitos, com direitos fundamentais declarados, afirmados e que devem ser respeitados. E esses direitos fundamentais funcionam como o quê? Também como uma restrição à própria administração pública. Fala assim, olha aqui, administração, você pode sim usar toda essa gama de prerrogativas que você tem, eu até entendo, mas nos meus direitos fundamentais, não. Aqui é meu, e aqui você não pode mexer. Quer ver um outro exemplo? Princípios. Os próprios princípios da administração pública funcionam também como restrições. Vamos lá no artigo 37, na cabeça do artigo 37, lá da Constituição da República. Nós temos lá uma gama de princípios. Nós temos lá o princípio da legalidade, o princípio da moralidade administrativa, importantíssimo. A administração pública deve guardar a moralidade administrativa, os atos da administração devem ser probos. Enfim, uma gama de princípios lá no artigo 37. E nós temos também, como restrição, as próprias finalidades públicas. Os interesses públicos primários, que é algo que nós vamos tratar mais para frente, que também funciona como esse mecanismo de restrição, um mecanismo de proteção dos administrados e sujeição da administração pública. Então, gente, é mais ou menos isso. E na aula de hoje, o que nós temos que aprender, temos que memorizar? Que o regime jurídico da administração pública é algo mais amplo, que envolve todo o complexo normativo que trata da administração pública de forma geral. Já o regime jurídico administrativo, ele diz respeito à relação jurídico-administrativa entre a administração pública e administrado, uma relação jurídica verticalizada, em que a administração pública tem prerrogativas e também sujeições. As prerrogativas são os privilégios e as sujeições são as restrições, que é aquilo que a gente falou de privilégios restringidos. Tá certo, pessoal? Vamos, então, caminhando no nosso curso de Direito Administrativo, prosseguindo para a aula 3, façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito até logo, beijos e tchau!